Então, por isso eu considero muito importante a gente fortalecer essa base, corrigir alguns erros e dar um contorno ao que é o português jurídico, sobretudo agora que saiu uma resolução, acho que a resolução do TJ, dia 8 de agosto, reforçando o uso da linguagem, né? Determinando que fosse usada essa linguagem simples. E em 2022, eles publicaram outra resolução dispondo sobre o que era a linguagem simples. E não foi só o TJ Bahia, o TJ pelo Brasil todo é, expediu essa resolução sobre linguagem simples. Porque o que eu percebo nas petições é que a gente tenta usar um português jurídico achando que aquilo é um português jurídico, mas na verdade ele está carregado de vícios e erros, porque o que se tenta é apresentar uma erudição, quando na verdade a gente só precisa da linguagem formal, né? Já se passou o tempo de Rui Barbosa, a gente não é mais Rui Barbosa, a gente não precisa escrever dessa forma. Cada vez mais temos acesso ao judiciário e a defensoria está aqui para isso. Esse é o nosso papel de, de levar à justiça as causas dos nossos assistidos, pessoas vulneráveis que antigamente não tinha acesso, né? E graças à defensoria o acesso à justiça cresceu. Então, as varas do judiciário, elas estão abarrotadas. Por isso, quando a gente diz, ninguém vai nem ler isso. De fato, quando a gente pega algo muito grande, sobretudo atualmente que temos vivido uma era de muita informação e que tudo capta a nossa informação, essa linguagem, essa erudição, essa tentativa de prolongar o texto, né, para justificar aquela petição, isso tem sido combatido muito no judiciário. Há muito tempo isso vem sendo um movimento, desde a lei dos juizados especiais, com aqueles princípios da informalidade, da oralidade, né? Você chega lá e outra pessoa já deduz a sua reclamação, a sua petição, né? Sem mais formalidade, justamente para adiantar esse processo. E o que a gente vê é que isso não tem se traduzido tanto nas nossas petições. Quando a gente fala oralmente o que a gente precisa, a gente chega lá mais fácil. A gente justifica, a gente consegue interligar o texto na oralidade. Mas quando a gente vai escrever, eu acho que acontece uma trava, e aí acho que as pessoas acreditam que não podem escrever daquela forma, de uma forma direta, concisa e objetiva, e acabam invertendo muito o texto, escolhendo palavras mais complicadas para rebuscar o texto como se aquilo fosse um texto jurídico. Mas o que a linguagem simples traz e essas resoluções dizem é que a linguagem simples é isso. A linguagem simples é isso, ela é ser mais direta, ser objetiva e ir direto ao ponto, sem florear o texto, sem buscar as palavras mais difíceis, né? Dar preferência às palavras mais fáceis que digam o que você quer dizer, não de forma informal, não, respeitando as regras gramaticais, obviamente, a formalidade do texto jurídico, mas sem buscar a erudição, porque a erudição é um grau a mais, assim, e não se usa, né? A gente não usa mais. Então, e nessa tentativa de trazer essa erudição para o texto, a gente se perde, né? Usa palavras erradas, começa a usar conjunções de forma errada, pontua de forma errada, coloca o acento grave indicativo da crase de forma errada, e aí vários problemas também de coesão, de interligar o texto, né? Também, que eu vejo muito o que sendo usado de forma errada, o gerúndio sendo usado de forma errada, como se fosse uma muleta, interligando o texto até o fim, sem usar os conectivos que a gente aprendeu no ensino médio, aquelas conjunções subordinativas, as coordenativas, que elas carregam um significado que o gerúndio não traduz.
Então, a gente ficar interligando por meio de gerúndio não traz a clareza e a objetividade ao texto. E às vezes ele é inadequado. Por isso a gente vai corrigir. Hoje eu vou falar dessa linguagem simples, que é muito importante, sobretudo no âmbito da defensoria pública, que o nosso assistido ele tem já a dificuldade de acesso à linguagem jurídica, porque muitas vezes até as pessoas com a mesma escolarização que a gente, elas têm dificuldade da linguagem jurídica. A gente entrega uma sentença, elas não entendem o que tem ali. Elas perguntam, elas recorrem a gente, que trabalha na área, para traduzir, né? Não sabe, o resultado daquilo. Então, imagine os nossos assistidos, né? É uma questão de cidadania, de acesso à justiça, empregar a linguagem simples, tá? Aquela parte do começo ali do cabeçalho, só para indicar o que eu sempre corto na petição, aquela parte do portador do RG inscrito no CPF. Eu boto RG e CPF direto. Eu vou tentando ser direta nas petições, para ela não se prolongar desnecessariamente. Então, eu faço essas escolhas. Então, vamos começar, né? Hoje eu vou falar dessa linguagem simples e dos principais erros. Agora, eu não estou conseguindo passar o slide aqui, eu vou ter que reduzir a tela. Bom, gente, aí no slide que Ed vai abrir, eu sempre trago um trecho de uma obra de Sabag. Acho que aqui, quem conhece Sabag vai lembrar que ele tanto é professor de tributário quanto de português jurídico. Aí ele tem uma obra sobre português jurídico em que ele fala que o direito é a profissão da palavra e nós, como operadores do direito, mais do que qualquer outro profissional, a gente precisa saber usar o conhecimento, tática e habilidade. A gente precisa prestar atenção a essa principal ferramenta de trabalho, que é a palavra escrita e falada, procurando transmitir melhor o pensamento com elegância, brevidade e clareza. Vocês, quando pegarem as petições, olhem bem essa tentativa das palavras difíceis, as conexões e a inversão o tempo todo da ordem natural das palavras. Porque a ordem correta, a ordem direta, é sujeito, verbo e complemento. Quando a gente começa a inverter, a gente perde de vista o, o sujeito e o verbo, e aí a gente não consegue fazer a concordância corretamente. Quando a gente inverte o adjetivo e o substantivo, o elemento ao qual o adjetivo se refere, geralmente acontece esse erro de concordância, e aí a concordância nominal. Por isso, a inversão, ela sempre, ela pode acontecer em alguns trechos do seu texto, não o tempo todo, né? Porque assim a gente perde de vista esses elementos de concordância, tá? Então, como eu digo e como eu estudei, tudo é linguagem. O direito é linguagem, tudo que a gente faz no direito é linguagem, né? E a linguagem é argumentação. No nosso caso, a gente usa para argumentar. A gente, tanto em favor do nosso assistido, quanto em favor de nós mesmos. A gente tenta causar uma boa impressão, a gente precisa gerar credibilidade, tanto em relação ao juiz, quanto o servidor estagiário em relação ao defensor, para a gente conseguir trabalhar com confiança e agilidade, né? Quando a gente consegue tranquilamente entender que aquela petição pode seguir, o trabalho flui mais fácil, né? E o juiz, por outro lado, também confia, porque determinados erros são crassos e todo mundo está tentando evitar, né? No judiciário também existe esse movimento, essa preocupação dos juízes com as suas próprias peças, e a gente também precisa tentar para isso, né? O português é nossa língua oficial, então é uma questão de cidadania dominar essa nossa ferramenta de trabalho, e o acesso à justiça é cidadania em relação ao nosso assistido. Não basta a gente falar por ele, né? Porque a gente
combate, inclusive, essa expressão de falar pelo nosso sentido. A gente tenta dar o protagonismo ao nosso sentido e ele ter noção do que está se passando no processo dele. Por isso, essa linguagem precisa ser mais acessível, tá? Tá conseguindo compartilhar, Ed? Já está compartilhado, já está aí na Pode tela. passar esse. Eu estava falando dessa parte, pode passar esse também, tá? E aqui eu trago dispositivos legais sobre a língua portuguesa. É o idioma oficial da República Federativa do Brasil, está na Constituição. O CPC também traz que todos os atos e termos do processo, eles devem ser praticados na língua portuguesa. A gente usa um latim aqui e ali, e a gente deve ter muito cuidado com isso também, não por causa dessas regras aqui, mas pela objetividade do texto, pela clareza do seu texto. A gente não precisa encher de latim, isso não vai trazer mais credibilidade ao seu texto, ninguém vai vê-lo de forma mais respeitosa pelo uso do latim. Às vezes, até o excesso traz o efeito contrário. Pode passar, Ed. E, nesse sentido, o português é um só, né? A gente usa o português o tempo todo, não só no âmbito do nosso trabalho, mas no nosso dia a dia. Então, esse domínio da língua, ele é, ele é importante para tudo, né? E o português, a língua, ele vem antes do direito. Então, o direito, ele deve atentar para o uso que a gente faz do português, e não o contrário. Um exemplo disso é o uso do em face de, uma ação em face de alguém, né? Na verdade, não é em face de, é contra. E aí vem alguém falando que Dinamarca, no livro de processo civil, falou em face de, por causa da triangularização da relação, e não é assim, não é assim. É, a ação é contra, né? Tanto é que o Código Civil, ele traz o tempo todo contra e nunca em face de, certo? Aqui o português jurídico é isso, é usar essas palavras de forma específica, tá? E o português vindo antes do direito. O que é o português jurídico? É competente, incompetente. Aí a gente sabe que no âmbito do direito, essas palavras ela têm um sentido específico. Quando eu digo que o juiz é competente ou incompetente, eu não falo da habilidade dele, eu falo da atribuição. Roubo, quando a gente fala que alguém foi roubado, no sentido jurídico, é o uso da força, né, a violência, que se difere do furto. Mas no dia a dia a gente fala, fulano foi roubado, no lugar de foi furtado, né? E aí, isso é português jurídico, essa diferença entre roubo e furto, né? Pode passar, Ed. Agora, isso não é português jurídico, isso é juridiquês. Exordial, eu sempre tiro das peças exordial. É, eu- o certo é petição inicial. Em nenhum momento do código a gente vai falar de exordial. A gente vai ler essa palavra exordial, né? Então, eu sempre tiro das nossas peças. Isso não é português jurídico, isso é juridiquês, que é o nosso vício de linguagem. Peça-ovo também não existe. Ergástulo público, que é o cárcere, é essa tentativa de erudição da peça. Recurso extremo, não. Recurso extraordinário. Édito condenatório, é a sentença condenatória, né? Parquet, que a gente usa tanto. Isso é juridiquês, tá? Dificultar aí, usar palavras mais difíceis para dizer uma coisa simples e que a gente não vê no código, a gente não vê isso sendo usado, né? E isso deve ser evitado. Pode passar, Ed. É, Bom, quanto ao português e o acesso à justiça. Assim, a gente pode chegar a duas conclusões. O português, por meio do qual os operadores de direito se comunicam, é uma variante culta da língua e não erudita da língua, né? Ele é o nosso principal instrumento de trabalho e, por isso, devemos estudá-lo com afinco, tá?
A tentativa não é escrever de forma mais difícil. A gente estuda, outro dia eu publiquei no Instagram, que a gente estuda para conseguir traduzir de forma mais simples o conhecimento. Porque se a gente distancia o que a gente aprendeu das outras pessoas, a gente distancia por meio da linguagem, a gente está fazendo o uso correto desse conhecimento. Pode passar, Ed. Então, quando a gente tenta rebuscar a nossa peça e elevar esse nível da erudição, além de se perder no meio do caminho, né, porque fica estranho, a gente faz usos inadequados, como a gente vai ver mais adiante, a gente perde de vista o nosso principal objetivo, que é o conhecimento, o convencimento, a persuasão, né? Aquela peça deixa de ser, de ter como principal objetivo o nosso pedido final. O que a gente quer é convencer alguém daquilo que a gente pede no fim, né? E não parecer pertencer a uma casta do meio jurídico. Quando a gente escreve dessa forma, a única pessoa, né, quem escreve dessa forma, a única pessoa que sente prazer ao ler aquela peça é quem escreveu. Porque o destinatário dela, ele não vai querer ler aquilo, não vai gostar daquilo, aquelas peças enormes, o que você poderia falar em 5 páginas, está falando em 20, porque você está prolongando o seu texto, ela só vai satisfazer a você mesmo, né? O juiz não vai gostar de ler, o assessor não vai gostar de ler, é, qualquer outra pessoa que pegar aquilo não vai gostar de ler. E isso atrasa o seu processo, porque eu já vi juiz falar que quando vem aquela peça gigante, cheia de negrito, sublinhado, grifado de vermelho, de amarelo, aquilo ali já cansa, ele já deixa aquilo para outro momento. Então, isso aí só atrapalha e nos distancia do nosso principal objetivo, que é o convencimento. Bom, aí eu trago essa proposta de resgate do objetivo da comunicação, né? Que é ser persuasiva e simples, sobretudo, repito, para a Defensoria Pública, que a gente trabalha com pessoas que já são vulneráveis nesse aspecto, né? Que não têm, e muitos deles são analfabetos ou analfabetos funcionais, e essa linguagem o distancia demais do acesso dele à justiça, que o acesso à justiça compreende a, compreende essa, esse, esse conhecimento dele do que está acontecendo e se passando no processo, né? Ele não pode ser um cego diante daquilo e que a gente está guiando, simplesmente guiando, sem ele ter noção do que está acontecendo. Ah, pode passar, Ed. Bom, então a gente viu que a linguagem, a comunicação e a norma padrão. A norma padrão é essa norma culta, que não precisa ser erudita e não deve ser erudita, né? E o que é essa norma padrão? É essa que goza de maior prestígio na sociedade, que é utilizada por pessoas cultas e escolarizadas. É a norma empregada no ambiente jurídico, tá? E é aqui que a gente tenta ter o domínio dessa norma padrão. E hoje a gente vai começar a eliminar esses erros sem pegar numa gramática agora. Pode passar, Ed. Pronto. E aí a gente chega nessa via crucis, né? Que a gente utiliza uma linguagem especializada, como eu falei, o que é o português jurídico, aquela diferença de furto e roubo, competente e incompetente, que é a norma padrão, mas como um de nossos interlocutores temos os nossos assistidos, que em parte significativa dos casos, são pessoas que não tiveram acesso ao estudo que tivemos, a gente precisa tornar essa linguagem mais acessível a eles. Pode passar, Ed. O que eu também sempre falo, nesse sentido do nosso objetivo ser o convencimento, é, é nesse espaço que a gente briga. Porque hoje, na sociedade civilizada, a gente não disputa poder
por meio de grito, de bala, de tiro, não é assim mais, né? A gente disputa poder por meio da linguagem. É ali, no processo, a nossa arena de disputa de poder. E, por isso, a linguagem é a nossa arma, certo? Pode passar, Ed. Pode passar isso também. Pode passar, eu já falei disso. Pronto, como eu falei, né, a gente deve evitar a terminologia pernóstica utilizada em textos jurídicos, procurando alcançar o conceito de precisão e objetividade na exposição do pensamento, que necessariamente passa pelo paradigma da boa linguagem. Quem muito fala, muito erra e muito enfada. Pode passar, Ed. Aqui eu trago alguns exemplos de texto rebuscado e a tradução para um texto simples e objetivo. O vestuto vernáculo, manejado no âmbito dos excelsos pretórios, é, inaugurado a partir da peça Ab Ovo, contaminando as súplicas do petitório, não repercute na cognoscência dos frequentadores do átrio forense. O que ele quer dizer? O rebuscamento das peças jurídicas, empregado desde a petição inicial, não repercute positivamente no julgamento do processo. Pode passar, Ed. Assim, avulta que nos itens referentes à pensão vitalícia e lucros cessantes foi considerado como valor da causa as parcelas vencidas e uma vincenda. Assim, verifica-se, observa-se, conclui-se, vê-se, infere-se que os itens referentes à pensão vitalícia e aos lucros cessantes foram consideradas como valor da causa as parcelas vencidas e vincenda. Pode passar. Não pode perdurar no sistema processual pátrio decisões como esta, que não analisam a situação particular do acusado. Data vênia, tal tipo de decisão deve ser superada no ordenamento jurídico pátrio, fazendo com que o acusado readquira o seu direito de recorrer em liberdade à sua condenação que lhe foi posta e assim aguarde o julgamento final em sede recursal. Se critica muito essa coisa do em sede de, né? Julgamento final do recurso, não precisa em sede recursal. É isso que eu digo, a gente tenta prolongar, né, o nosso texto com palavras mais difíceis. Sendo assim, decisões que não analisam a situação concreta do acusado são inadmissíveis, de modo que ele deve ter a sua liberdade provisória decretada para assim recorrer até o julgamento final. De forma simples e direta, é porque no outro, dessa forma como está escrito, esse texto truncado, a gente até se perde. A gente começa lendo um parágrafo e ele se estende tanto, e com tantas inversões, que a gente não consegue lembrar de como ele começou, né? Outro texto, do cômputo do acervo fático probatório, mormente da certidão de casamento, evento tal, arquivo tal, constato que restou comprovado o vínculo matrimonial existente entre fulano e fulano, desde tanto a tanto, sob o regime de comunhão parcial de bens, bem como o desejo da parte autora. Eu sempre coloco, não coloco parte autora, eu sempre coloco autora, ou réu, ou ré, manifestada por mais de uma vez os presentes autos em romper o vínculo constituído pelo casamento com a requerida. Veja como ele prolongou o parágrafo para dizer uma coisa tão simples. De acordo com a certidão do casamento, não precisa, né, do cômputo do acervo fático probatório, totalmente dispensável. De acordo com a certidão de casamento, evento tal, arquivo tal, ficou comprovado, eu vou falar mais adiante sobre essa questão do restou, tá? A gente não usa restou dessa forma. A gente usa ficou, foi comprovado. Eu sempre corto também das peças. Ficou comprovado o vínculo matrimonial entre fulana e cicrano, existente desde tanto, sob o regime de comunhão parcial de bens. Ademais, a autora manifestou, livre e expressamente, seu desejo pela decretação do divórcio. Importante notar que, de um lado, pode voltar, Ed, de um lado, a gente tem um período corrido, inteiro, né, sem divisão, e longo, e no outro, eu fiz questão de dividi-lo.
tá? Eu fui mais direta e objetiva, eu acredito que dá para perceber, e eu dividi o período. Porque o ideal é que o parágrafo, ele venha dividido em períodos, né? E ele tenha 2 ou 3 períodos, tá? Então, divida bem as ideias e reparta o parágrafo para dar um respiro a quem está lendo. Não dá para ler tudo corrido. Às vezes tem um parágrafo de 10 linhas sem um ponto, tá? E isso é muito prejudicial para a clareza do texto. Por isso que eu dividi dessa forma. E por isso os conectivos, eles são tão importantes. Porque o ademais aí, ele fez essa junção entre os 2 períodos do mesmo parágrafo. É por isso que eu falo tanto para usar os conectivos, mas a gente vai ter aula sobre conectivo e a gente vai lembrar de tudo isso mais para frente. Pode passar, Ed. Bom, então aí nossos objetivos como defensores públicos é garantir o acesso à justiça. Nossos assistidos precisam não só conseguir ajuizar a ação ou defender-se nela, como também precisam entender o conteúdo, garantir razoável duração do processo. É importante também, né? A petição, ela não precisa ser tão extensa, você pode ser mais objetivo, e aí, assim, você vai garantir a, a razoável duração do processo também. E, para isso, você precisa dominar o português, as técnicas de redação e empregar essa linguagem simples. Pode passar. E aí, como fazer isso? É usar essa linguagem clara e precisa, sendo objetivo, sem muito floreio, eliminar o rebuscamento do texto, ser conciso, ser direto e objetivo e escrever com naturalidade e originalidade. Não tentar parecer advogado ou parecer jurista achando que essa linguagem vai contribuir para isso. Não, ela só vai atrapalhar. A naturalidade é isso, é você dizer tudo que você quer, pegar aquela sua petição. Qual é o objetivo com a sua petição? Você consegue falar o que é, tá? E aí você precisa traduzir dessa forma mais natural e menos artificial. Porque essa linguagem rebuscada é extremamente artificial. Pode passar, Ed. Bom, de acordo com esse decreto do TJ Bahia, o que é a linguagem simples, né? Considera a linguagem simples a técnica de comunicação adotada para transmitir informações de modo simples e objetivo, com o propósito de facilitar a compreensão das comunicações, principalmente escritas, sem prejuízo das regras da língua portuguesa. O que ele quer dizer é que você vai ser informal, você vai usar a norma padrão, a norma culta da língua, respeitar as regras gramaticais, mas não vai rebuscar o seu texto, tá? Pode passar, Ed. Pronto. Esse é o passo a passo da linguagem simples. Usar a linguagem simples, empática e respeitosa, isso está lá no decreto, tá? São trechos, são incisos de um artigo de como usar a linguagem simples. Usar a linguagem simples, empática e respeitosa, usar palavras comuns e fáceis, é isso, não procurar a linguagem mais difícil para dizer a mesma coisa, as palavras mais difíceis para dizer a mesma coisa, obedecer às regras gramaticais da língua portuguesa, isso é um inciso específico do artigo dessa resolução, e preferir frases curtas na ordem direta. Como a gente viu nos exemplos anteriores, eu encurtei o texto, né? Eu enxuguei o texto. E a ordem direta, como eu falei, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento. O complemento é aquele objeto direto que a gente viu, né, lá na escola. Essa é a ordem direta. Quando a gente inverte, a gente pode complicar o texto e perder de vista as regras de concordância. Pode passar, Ed. Evitar a repetição. Eu pego muito o texto repetido, com informação repetida no mesmo parágrafo. Não é que a pessoa está reforçando a ideia parágrafos depois, não. É que a mesma ideia vem repetida depois de uma vírgula. Tá? A pessoa acrescenta uma informação, um mínimo de informação que poderia ser encaixada antes da informação, antes da vírgula, sem precisar repetir. E aí eu vou cortando. Tá? Evitar a repetição, organizar o texto em progressão lógica, com títulos e subtítulos, evitar o uso de estrangeirismos e jargões,
usar o Visual quando pertinente. Já teve aula aqui na Defensoria de Visual, eu acredito. Bom, essa progressão lógica do texto com título e subtítulo, ela é muito importante. Eu falo muito sobre essa progressão, e a progressão é a coesão, é como você vai interligar o seu texto, porque o texto ele precisa tanto retomar ideias anteriores, e aí eu vou falar do problema do o mesmo, que é péssimo, né? Aquela frase de elevador que tem, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se neste andar. O mesmo, ele não serve para retomar, ele não faz essa, essa coesão de retomada do texto, tá? Ele não serve para isso. Eu elimino, eu já vou direto nos textos e vou tirando tudo esse o mesmo. Esse é um problema que denota essa deficiência na habilidade de interligar o texto, de costurar o texto. Tanto você precisa retomar, quanto você precisa fazer o seu texto avançar. E aí, quando você retoma, você precisa de pronomes demonstrativos, né? Você precisa de pronomes pessoais, de pronomes relativos, o que, qual, a qual, no qual, na qual, e aí precisa saber usar as preposições com os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, e eu vou mostrar isso também mais para frente. Porque tudo isso evita de usar gerúndio, evita o uso do o mesmo. Nesse caso do elevador, por exemplo, antes de entrar no elevador, verifique se ele ou se este. Aí você vê, você usando o pronome pessoal, do caso ré, você consegue eliminar o mesmo. Você usando se este, você usando o pronome demonstrativo, você elimina o mesmo. Então, a gente precisa lançar a mão desse conhecimento português que a gente aprendeu no colégio, resgatar isso para conseguir escrever um texto limpo, tá? E a progressão, fazer o texto andar, né, seguir adiante, a gente precisa usar os conectivos. Quando a gente vai escrever uma ideia, a gente precisa responder a determinadas perguntas. Como, quando, onde, por quê, qual a consequência disso, qual a causa disso, conforme o quê, tá? Então, são essas conjunções que a gente precisa utilizar e empregar no texto para trazer essas ideias. Porque eu vejo que a gente não está usando isso e começa a usar de forma errada esse ou o gerúndio ou pronomes relativos que não são empregados corretamente, tá? Pode adiantar, Ed, pode passar. Pode passar. A gente vai começar agora os principais erros. Os pleonasmos. Nessa tentativa de prolongar o texto, a gente fala a mesma coisa repetidas vezes. Abertura inaugural, é óbvio que é abertura inaugural. Acabamento final, acordo amigável. Acordo é amigável. Outra alternativa, alter, já quer dizer outra, tá? Então, não precisa. A única alternativa, não outra alternativa. Não tinha outra alternativa se não procurar o judiciário. Não, não tinha alternativa se não procurar o judiciário. Ou não tinha outra opção, se não, ou não tinha outra possibilidade se não procurar o judiciário. Mas alternativa já é outra, tá? Há 1000 anos atrás, há 10 anos, já estão separados há 6 anos. Não, separaram há 6 anos atrás. Não, o a, né, o verbo haver no tempo decorrido, ele já traz essa noção de tempo decorrido, tá? Então não precisa do atrás. Pode passar, Ed. Bom, chegamos aqui na ação contra e em face de. O certo é contra, tá? Não existe explicação com base em processo civil, né? Foram procurar lá em Dinamarca essa história, que sustente essa questão da ação em face de. A ação é contra, tá? Essa justificativa de ir no processo, essa triangularização, é contra o Estado, ou em face da parte. Não, isso não existe. O português vem antes disso, tá? Então, nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil fazem esse uso. Eles usam contra e nunca em face de, tá? Qualquer trecho do código que você pegar vai ter ação contra o comodatário, vai ter ação contra. Ele sempre usa a ação contra.
e não ação em face de. Pode passar. E através de e por meio de. Através tem o sentido de atravessar. Olhou através da janela, passou através da porta, tem o sentido de atravessar. Então, ajuizamos a ação por meio da Defensoria Pública, pela Defensoria Pública, por intermédio de, mediante, e não através de. Tá? Ele nem é um erro tão grave, a gente tem outras coisas para consertar antes disso. Mas eu sempre vou lá e troco. Tá? Advérbios terminados em mente. Bom, todas as terminações mente, ão, a gente precisa ter cuidado para a gente não criar uma rima no texto, porque o texto a gente escreve, toda peça jurídica escreve em prosa. A gente não escreve em formato de poesia, a gente escreve em prosa. Então, quando a gente usa muito mente, muito ão, a gente acaba rimando o texto, e esse não é o nosso objetivo, tá? Mas, além disso, estão criando adjetivos. Tem um que eu gosto muito na Bahia, que é malmente. Mal já é um advérbio, né? Mente é muito advérbio. Então, malmente eu gosto, mas ele não aparece na petição, né? E nem poderia, mas estão criando outros e colocando na peça. Editaliciamente, né? Citar editaliciamente não existe, e nem agravar retidamente. Né? Eu agravo retido, citou por edital, tá? E não os repita, como eu falei, a gente não quer rimar o nosso texto. Então, não os repita muito. E quando eles forem seguidos, a forma de evitar essa repetição é que só o último advérbio ele vai carregar o sufixo mente. Por exemplo, julgou apressada e erroneamente, tá? Pode passar. Ah, sem problemas, Tiago. A teor de também não existe, certo? Não existe registro gramatical dessa locução conjuntiva que a gente usa no sentido de conformidade. Temos conjunções conformativas suficientes que podem ser utilizadas no lugar de a teor de, tá? Como, conforme, nos termos de. Nos termos de, ele substitui perfeitamente, né? Essa é a intenção do a teor de. Então, eu sugiro essa troca, tá? Pode passar. Umas conjunções erradas. Elas aparecem muito nos textos. E é muito problemático, porque eu não sei o que aconteceu. Eu tenho certeza que a gente não viu isso no colégio. E quando elas aparecem no texto, a tendência é reproduzir. E eu não vou dizer que eu nunca fiz isso, é claro que eu fiz isso, porque quando a gente saiu da faculdade e vai para o estágio, a gente tem um contato com o português muito diferente. E a gente começa a achar que tudo de novo que aparece ali se trata de português jurídico, de linguagem jurídica, dessa linguagem especializada que cada ciência tem, que na verdade não é, né? E aí você vai, de onde surgiu isso? Como é que eu não aprendi essa conjunção no colégio, na época do colégio? É porque ela não existe. Né? A gente não aprendeu porque ela não existe. Se ela existisse, ela estaria na nossa gramática. Ela não está. Então, isso que colocaram aí no português jurídico, eu não sei nem, algumas a gente não sabe nem de onde vem. Outras é uma importação do francês, tá? O Codudu, por exemplo, eu acredito que seja uma importação do francês, mas é, é, não encontra lastro na nossa gramática. Eis que não é uma locução conjuntiva. A gente usa eis que para de uma surpresa, né? Estava tudo bem, eis que o advogado infartou, eis que faltou luz, alguma coisa assim, mas não como a locução conjuntiva que carregue o sentido de uma vez que. Não tem sentido causal, tá? Então, eliminar o eis que das nossas petições com sentido causal. Ela não tem. E temos várias conjunções que têm esse sentido, tá? Vez que também não existe. O certo é uma vez que. A gente aprendeu assim e só uma vez que existe, tá?
Isso não é linguagem jurídica, vez que é erro mesmo, tá? Vamos deixar de preguiça e colocar uma vez que completo. Quando do não existe da forma que é usada, tá? Quando na audiência de conciliação, as partes não conseguiram formalizar um acordo. Está errado, né? Na audiência de conciliação, não, não conseguiram formalizar um acordo, tá? Não precisa quando do. Isso parte desse mesmo lugar da intenção de complicar o português. Agora, quando do existe dessa forma. Quando das férias retornaram, trabalharam duro, né? Porque aí o verbo pediu a preposição. Isso aí é uma questão de regência. Você retorna de alguma coisa, e aí você inverteu a ordem, né? Quando retornou das férias. Quando retornaram das férias. Essa é a ordem direta, quando retornaram das férias. Mas aí a gente inverteu, quando das férias retornaram. Aí sim está, o uso está correto, certo? Pode passar, Ed. Sim, é muito comum. E não tem problema nessa expressão, nesses termos, pede deferimento. Apareceu uma dúvida aqui, eu até. Nesses termos, pede deferimento. Tá certo. Assim, o ideal é nesses termos, porque nesses dois S's, retoma tudo o que foi dito anteriormente, toda a petição. Neste, retoma o que vem imediatamente antes. Mas a nossa intenção é retomar tudo, tá? O errado é termos em que pede deferimento. Isso é errado, não se usa. Agora, nestes termos pede deferimento, está certo, mas o mais correto é nesses termos pede deferimento, tá? É, certo. Ana Virginia falou de alguma vírgula que depois, se ela quiser colocar aqui o trecho, eu posso comentar com ela o que onde ela sentiu que faltou vírgula. Posto que se usa muito no sentido causal, mas ele não tem valor causal, ele é uma locução conjuntiva concessiva, ele tem sentido de embora, tá? Posto que tivesse acontecido dessa forma, e como ele tem sentido de ir embora, a gente usa o verbo no subjuntivo, tá? Posto que tenha acontecido assim, posto que tivesse acontecido dessa forma, é o modo subjuntivo que deve ser usado depois do posto que, porque ele tem o valor de embora e não de porquê ou de visto que, tá? Sendo que, sendo que foi uma surpresa para mim, eu não conhecia na minha vida de estagiária, não, eu vim conhecer depois, trabalhando inclusive com concurso, que eu vi que as pessoas usavam, e, sendo que o sentido adversativo, mas ele não tem valor adversativo. Às vezes usam como sentido adversativo ou com, tá passando alguma coisa aqui que tá fazendo barulho. Vocês estão me escutando bem? Tô escutando bem. Bruno perguntou, assim pede deferimento. É, não tem problema. Mas a gente sempre usa nesses termos pede deferimento, eu acho melhor, tá? E aí, vocês vão relembrar das peças que fazem ou que pegam, né, como modelo, e tem muito sendo que. E aí, estão usando sendo que com esse valor adversativo, ou simplesmente com valor aditivo, quando não se tem como, não se imaginou uma forma melhor para interligar os trechos, lança lá um sendo que, mas ele não tem esse valor, tá? Sendo que tentou realizar, o autor tentou realizar
um acordo, sendo que o réu não aceitou. Não tem esse valor, tá certo? E, não obstante, ainda não foi dicionarizada. Embora a gente faça uso corrente e amplo dessa palavra, o certo é não obstante ou nada obstante. Não, e não obstante, eu acredito que vá ter registro, mas ainda não, certo? Pode passar, Ed. À medida que e na medida em que. Existe muita confusão quanto a isso, mas é bom a gente deixar claro o sentido de cada um. À medida que ela traz uma ideia de proporção. À medida que a defensoria se expandiu, à medida que a defensoria se expandiu, foi possível o atendimento de mais pessoas vulneráveis. Então, à medida que é proporção, tá? À medida que. Não existe a medida em que. Existe na medida em que, tá? E na medida em que tem o sentido causal. Só que eu prefiro usar as conjunções causais mais claras, trazem nitidamente e que não fazem confusão com nenhuma outra, porque o texto fica mais claro, tá? Pode passar. Bom, a gente aí para o problemático mesmo. Eu espero que, que todo mundo que trabalha comigo esteja escutando esse o mesmo, porque se tem, eu posso estar atolada de trabalho do jeito que for, eu sempre vou catar esse o mesmo e tirar, porque ele não serve para retomar nada. E às vezes as pessoas acham que ele traz alguma formalidade para o texto, mas ele não traz. Tá? Ele é muito feio, muito feio, muito feio. E ele precisa ser eliminado, tá? Isso demonstra uma deficiência nesse conhecimento das formas de interligar o texto. Tá? A gente tem, como eu falei, esses mecanismos, essas ferramentas, como o pronome relativo, que, o qual, a qual, cujo. A gente precisa relembrar como usar o cujo, e eu vou trazer isso quando eu falar de pronome relativo e preposição com pronome relativo, que também é um problema sério nas peças, porque a gente não olha o verbo nem o nome para identificar a preposição que ele pede, e essa preposição vir antes do, do, do pronome relativo, tá? Esse é um problema grave. E o mesmo, ele acaba servindo como uma muleta, porque quando você coloca o mesmo, você não precisa pensar em pronome relativo, você não precisa pensar na preposição anterior ao pronome relativo, e nem em outras formas de interligar, né? No pronome demonstrativo, esse, essa, este, esta, aquela. Simplesmente coloca o mesmo e vai, né? Mas ele não pode ser usado dessa forma. Evitem, por favor. Né? Ele não serve para retomar, ele não funciona, ele não retoma uma palavra, tá? Ele pode retomar o trecho inteiro. Por exemplo, o réu ameaçou a vítima e ofendeu a integridade física da mesma. Isso está errado, tá? Uma forma de corrigir isso. O réu ameaçou a vítima e ofendeu-lhe a integridade física. Esse lhe, que é o pronome oblíquo átono, ele serve tanto para substituir um objeto indireto, tá? Como funcionando como um adjunto adnominal, trazendo essa ideia de posse, como está aí. Ofendeu-lhe a integridade física, quer dizer, ofendeu a integridade física dela, que poderia ser escrito dessa forma, ofendeu a integridade física dela, como eu trouxe no outro exemplo, né? Ou ofendeu a integridade física dela. Esse pronome possessivo aí indica que é a integridade física dela. Ele retoma sem repetir, tá? E poderia ser dessa forma, ofendeu-lhe a integridade física. Isso até quem faz concurso que pega essa questão de português, tem muito isso, né? Beijou-lhe a testa, pegou-lhe a mão dela, a testa dela, tá? E nesse caso aí é a integridade física dela. Tem esse tipo de posse, tá? O li
traz esse tipo de posse. Então, quando você coloca o mesmo, você passa por cima desse conhecimento de português e macula dessa forma, né? Você poderia retomar toda a oração. Hoje choveu em Salvador, espero que o mesmo não aconteça amanhã. Que a mesma coisa não aconteça amanhã. A mesma coisa é toda a oração, tá? Mas ele não serve para retomar um elemento. Ele pode retomar a oração toda. Isso ficou claro? Pode passar, Ed. O verbo visar, ele, no sentido de almejar, de ter como objetivo, ele é transitivo indireto. Eu estou falando aqui transitivo direto, indireto, objeto direto, e contando com essa lembrança da escola, do ensino médio, tá? O transitivo indireto, ele pede a preposição, tá? E no caso do verbo visar, ele, nesse sentido de almejar e ter como objetivo, ele pede a preposição a. Quando, quando a gente usa sem preposição, ele significa dar o visto, tá? Mas não tem como objetivo. A regência tem essa coisa do sentido, mudando a regência, muda o sentido. E como a gente usa muito esse verbo, eu decidi trazê-lo aqui e lembrar dessa questão da preposição. E a questão da preposição traz um problema, né, que é a questão da crase, porque a crase é esse fenômeno de contração dessas duas vogais, um A com outro A. E aí, é um A preposição, que vem, demandado pelo verbo, se for uma regência verbal, ou pelo nome, uma regência nominal. Nesse caso, o verbo visar, ele pediu a preposição a, então a gente já tem um a aqui. Se eu tiver uma palavra feminina depois, que pede um artigo feminino, um artigo definido feminino, a, eu tenho a ocorrência da crase, e eu preciso sinalizar com o acento grave, tá? Por exemplo, a autora ajuizou uma ação de obrigação de fazer contra o município, pois visava a criação de mais vagas em creches e pré-escolas. A criação visar, já pede a preposição a, e criação é uma palavra feminina que pede o artigo definido a, tá? Nessa contração, eu preciso sinalizar com o acento grave indicativo de crase. Quando eu trago uma palavra masculina, você pode fazer essa troca. Tanto você pode separar e verificar, se você trocasse por outra preposição, você desmembraria e veria que tem uma preposição ali, como você pode substituir por uma palavra masculina e identificar que ali tem a preposição e ali tem um artigo. Né? Hoje visava ao fornecimento. Fornecimento, como uma palavra masculina, só admite um artigo definido do masculino, ou visava ao fornecimento do medicamento de alto custo, tá? Então, ali eu tenho uma preposição a e o artigo masculino, certo? E aí, quando eu for falar sobre crase, eu vou trazer de novo essa explicação sobre essa contração dos dois As aí, e aí vou lembrar de outras palavras que não podem ter, mas o básico, porque se a gente pensa em estudar crase, decorando tudo que, não pode ter crase antes disso, 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 disso. A gente não consegue decorar tudo, mas é um conhecimento intuitivo, né? Como eu falei aqui, alguém está falando aqui que tem gente que não está conseguindo acessar a sala. Ed. Bom, continuando. Bruna, a gente já fez aqui a solicitação para a CMO, porque a plataforma dava acesso a 1.000, tinha um limite de 1.000 acessos. E eu não estou sabendo por que só está dando acesso hoje a 100 pessoas. Então, eu já fiz aqui um service desk aqui para a CMO, para nos Entendi. responder isso, porque somente eles para responder isso. A gente já está com 100 Entendi. pessoas na plataforma e aí tem muita gente querendo acessar, mas não está conseguindo, Tá certo. viu? Certo. Quando eu for falar de crase, eu vou trazer esse conhecimento de novo, porque o básico é isso, e que vai nortear todo o uso, né? Não preciso dizer que não tem crase de todos.
porque ela é uma palavra masculina, é um pronome indefinido. Tem vários motivos aí. E você poderia escolher um deles para não usar a crase antes de todos. É uma palavra masculina, está no plural, né? Então, a todos. Parabéns a todos, boa tarde a todos. Não tem crase aí, porque todos é palavra masculina, está no plural, enfim. É esse raciocínio que eu também quero que se desenvolva para evitar esses erros de crase, né? Eu já fui para crase, mas eu estava no verbo visar, lembrando, verbo visar, pede a preposição a. E aí lembrar, se pede a preposição a e se vem um artigo definido feminino a, vai precisar sinalizar com a crase. Se tiver no plural, né? Precisava as criações, vamos supor que pudesse ser assim, as criações. Aí eu colocaria no plural e também teria o indicativo de crase, porque o artigo definido estaria no plural. Pode passar, Ed. O verbo implicar, por outro lado, ele vem, enquanto visar nas petições, ele vem sem a preposição, devendo ter preposição, o verbo implicar, que não pede preposição, ele vem com preposição. O verbo implicar, no sentido de acarretar, ele é transitivo direto, ele não pede preposição, tá? Então, a condenação por homicídio qualificado implicou em uma pena alta. Não existe isso. Quando a gente fala, é tão natural, né? Que aí pode pensar que está certo, mas não está certo. A condenação por homicídio qualificado implicou uma pena alta, acarretou uma pena alta, certo? Não tem preposição. Pode passar, Ed. Bom, o modismo é essa questão, toda a nossa problemática aqui, né, que eu falo o tempo todo, é essa questão da retomada, da coesão, né, sequencial e de retomada, e que o uso errado desses pronomes relativos. O onde é um pronome relativo, mas ele só retoma lugar, tá? Ele não retoma qualquer coisa, ele não retoma tempo, ele não retoma evento, ele só retoma lugar, tá? Veja, o depoimento onde a testemunha afirma, não. O depoimento no qual a testemunha afirma isso, tá? Ainda mais quando se trata de demanda de família, onde, via de regra, discutem-se isso, isso, isso. Não, na qual, via de regra, certo? Em que, via de regra. Agora, onde, não. Onde só retoma lugar, certo? André Luiz fez uma dúvida, colocou uma dúvida aqui, o autor sujeitativo da ação judicial seria. Você está perguntando se usar. Ah, sim, você usar em determinadas, em vários trechos, denominações diferentes para autor. É isso que você está perguntando? Autor, requerente, demandante. Não. O ideal, e não é que é redundância, o ideal é você usar o mesmo termo sempre. Autor, vai com autor até o fim. Autor, se você vai usar requerente, vai com requerente até o fim. Se vai usar demandante, vai com demandante até o fim. Você vai perguntar, vai ficar repetitivo? Isso vai ficar repetitivo se você não lançar a mão desses elementos de coesão. Você evita a repetição com pronome relativo, com pronome demonstrativo, com pronome possessivo, tá? É assim que você vai substituir, e não inventando vários nomes para autor, certo? Esse problema do ondismo, ele precisa ser evitado. Eu queria dar ênfase a isso, porque a gente vê onde indiscriminadamente nas peças e onde só serve para retomar lugar, tá? Por isso a aula de pronome relativo, ela vai ser tão importante, que a gente vai relembrar desse uso, certo? Porque é onde o quê? Onde o quê? Onde o quê? Onde o quê? E geralmente esse que vem sem atentar para essas questões de uso de preposição que o verbo pede ou que o nome pede, tá? Por exemplo,
Essa é a lei que eu sou favorável. Esse é o assunto que eu queria tratar sobre. Que eu queria tratar sobre. Não, sobre o qual eu queria tratar, tá? E aí vem esse problema com o pronome relativo, e aí a preposição com o pronome relativo, e as pessoas vão colocando o que e onde, dessa forma, sem se preocupar com essas questões. Assim, tá errado, tá? Essa é a lei sobre a qual eu queria falar, e não que eu queria falar sobre. Tá, isso tá acontecendo muito nas peças. E o onde também. O que dessa forma e o onde, tá? São dois vícios de linguagem graves. O ondismo e o querismo, tá? Pode passar, Ed. Vendar ou vendar. A pronúncia, né, é a mesma e por isso a gente tem tanto problema. Eu vejo muito. Eu trouxe o verbo dar aí, mas ele serve para qualquer outro verbo que faça parte da locução verbal. E o que é a locução verbal? São dois verbos ou mais que equivalem a um. A gente tem nessa locução verbal o principal e o auxiliar. O principal, ele carrega o sentido da locução verbal e o auxiliar é ele quem trabalha. Ele que vai ser flexionado, vai ser conjugado, tá? O outro, ele vai ficar na forma nominal do infinitivo. Ele vai ficar seco, cru. Então, nessa primeira hipótese, vem dar, não tem nem sentido, né? Porque aí não seria uma locução verbal. Porque na locução verbal, como eu falei, um trabalha e o outro fica na forma nominal. Aí o dar, ele está conjugado no presente do indicativo, tá? Ela dá muita atenção a essa questão, ela dá muita atenção a essa questão. Isso é o presente indicativo. Agora, vem dar, tá? É a locução verbal e escrita da forma correta, certo? A autora vem dar ciência da decisão, tá? Pronto, pode passar, Ed. Pronto, como eu falei, parabéns a todos. Boa tarde a todos. Bons estudos a todos. Bom trabalho a todos. Não tem crase, tá? Antes de todos, não tem crase. A gente vai ver a parte de crase quando eu falar especificamente sobre isso, mas adiantando. Todos é um pronome indefinido, tá? A gente traz uma ideia generalizada e indefinida, porque generalizada, está no plural, é uma palavra masculina, logo, não existe contração de uma preposição com um artigo definido feminino, tá? Porque o artigo definido, ele tem o sentido de definição, eu falo de uma coisa específica, todos é um pronome indefinido, não tem como juntar essas duas coisas. Todos está no masculino, todos está no plural, certo? Então, não tem como conceber esse acento grave aí, tá? Aí, esse A só antes de todos, só é preposição. Sendo só preposição, não tem contração, então não tem acento grave, tá? Pode passar. Trata-se, isso eu vejo demais, 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 inclusive em decisão judicial, e está completamente errado. Trata-se de ou tratam-se de? Relembrando a questão lá também da escola, esse se, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Como ele é indeterminação do sujeito, o verbo, ele vai ficar no singular, sempre, tá? Você convida todos, né? Mas existe uma questão de ênfase, tem uma dúvida que apareceu, eu vou tirar rapidinho. André Alves. Você convida todos. É um verbo transitivo direto. Você convida alguém, você não convida a alguém. Mas existe essa questão da ênfase, que essa preposição dá, tá? Na Bíblia, a gente fala ama Deus, né? Mas na Bíblia se usa amar a Deus sobre todas as coisas. Essa preposição aí é reverencial, é uma ênfase que se dá. Então, é admitido, como nesse caso, convida a todos, tá?
nesse sentido. Embora o verbo seja transitivo direto, certo? As duas formas estariam corretas. Bom, voltando para o trata-se de e para o tratam-se de. Indeterminação do sujeito. Esse se, como indeterminação do sujeito, mantém o verbo no singular, tá? Porque ele poderia ser um se apassivador. Nesse caso, com o apassivador, ele teria um sujeito da voz passiva. E se o sujeito da voz passiva tivesse no plural, ele precisaria, o verbo precisaria ser flexionado, porque tem o sujeito da voz passiva. Nesse caso, não. Aí tem uma aprovação visivelmente, nesse caso, como tem a preposição, esse se é indeterminação. Eu vou trazer uma aula especificamente sobre isso, eu vou salvar, pegar uma parte de alguma aula para tratar sobre isso. Mas, assim, o se pode ser indeterminação ou se pode ser apassivador. O apassivador, ele tem sujeito que pode estar plural, então o verbo também vai para plural, porque ele deve concordar com o sujeito. E, geralmente, os verbos da voz passiva, eles estão no transitivo direto. Ele precisa ser um verbo transitivo direto para ir para a voz passiva, tá? Então, ele não tem preposição. No caso, se indeterminação, ele tem preposição, e aí ele se diferencia do apassivador por causa disso. Então, nesse caso, nitidamente, é uma indeterminação do sujeito, o verbo deve ficar no singular, invariável, tá? Então, não tratam-se de embargo de declaração, trata-se de embargo de declaração, trata-se de, tá? E o pior erro, o que agrava ainda mais, vou disponibilizar o slide. O que agrava ainda mais é isso aqui, que eu risquei. O presente processo trata-se de. Não, é indeterminação do sujeito. Quando você coloca o presente processo trata-se de, você colocou um sujeito numa construção de índice de determinação do sujeito. Entendeu? Você colocou aí o presente processo seria o sujeito. Trata-se de. Não. Corta isso. Trata-se de. Vai direto. Trata-se de. Tá? Ou você fala o presente processo trata de alguma coisa, cuida de alguma coisa, dispõe sobre alguma coisa, tá? Mas não dessa forma, porque é índice de indeterminação do sujeito, não tem esse sujeito antes, tá? Pode passar, Ed. Aí agora, esse é o se apassivador. Cite-se os réus ou citem-se os réus. Citem-se os réus, tá? Esse se é apassivador. Por quê? Alguém vai citar os réus. O juiz vai citar os réus, alguém vai citar os réus. Então, existe o sujeito, né? Vai citar os réus. Citar os réus. Os réus é o objeto da citação. Quando você vai passar para a voz passiva, o que era objeto, né, que sofria a ação de ser citado, vai virar o sujeito da voz passiva, continuando a sofrer a ação, mas como sujeito. Então, aí é esse sujeito agora que vai mandar no verbo, e o verbo vai concordar com ele. Então, citem-se os réus, tá? Da mesma forma que o exemplo mais comum é vendem-se casas, no plural, tá? Então, citem-se os réus, isso aí é um se apassivador, tá? Cite os réus está errado, citem-se os réus é a forma, citem-se os réus é a forma correta. Tá? Ficou claro aqui? Pode passar, Ed. Bom, o gerundismo, que é esse problema. Tudo que termina em ismo é um problema, né? É o sufixo que traz essa noção. O gerúndio, ele pode ser usado. É óbvio que a gente vai usar, né? É uma das formas nominais do verbo, é o gerúndio. Mas a gente usa de forma indiscriminada. Dessa forma, como eu falei, a gente precisa das conjunções para fazer o texto progredir, para fazer o texto andar. A gente não pode ficar circulando no mesmo lugar. Então, as conjunções vão ajudar nesse processo. Só que a gente abandonou as conjunções e passou a usar o gerúndio como essa muleta. A gente decidiu esquecer as conjunções e fica usando gerúndio, vírgula e gerúndio, vírgula e gerúndio, vírgula e gerúndio, vírgula e gerúndio, emendando
uma oração na outra por meio disso, de vírgula e gerúndio, vírgula e gerúndio. Só que, além de prejudicar a clareza do texto, porque o gerúndio não traz nada, não traz a noção forte da conjunção, que a conjunção ela tem um sentido. Né? Tanto é que elas estão divididas. Né? As subordinativas e correlativas, cada uma tem sua classificação. Então, ela tem um sentido. O gerúndio não tem. Além disso, você vai prolongando o texto, aumentando o texto, de uma forma que você não lembra mais do início, de tanto gerúndio que você foi alinhavando ali, tá? Então, de acordo com a norma padrão, são duas as possibilidades de uso do gerúndio. Para expressar uma ação anterior à outra, por exemplo, chegando lá, me avise, tá? Tendo a parte apresentada sua réplica, tornem os autos conclusos. É uma ação anterior, né? Então, depois que ela apresentar, tornem os autos conclusos. Para expressar ações concomitantes, que aconteceram ao mesmo tempo, porque o gerúndio, em essência, é isso, expressa ações concomitantes. Solicitou os medicamentos à Secretaria de Saúde, esperando recebê-los, certo? São ações concomitantes. Pode passar, Ed. E as formas inadequadas de gerúndio, dessa forma, né, que a gente vai interligando as coisas, utilizando como adjetivo cada forma nominal do verbo, o partícipio, o gerúndio e o infinitivo, cada uma dessas formas, ela tem ela tem uma função. O partícipio, ele tem a função de adjetivo, né? O gerúndio, ele tem mais a função de advérbio, tá? E não de adjetivo. Quando eu digo, ele chegou correndo, quando eu uso esse correndo, é o modo como ele chegou. Aí ele traz uma noção de advérbio, tá? Agora, eu faço uma petição visando, uma apelação visando, eu não posso fazer uso dessa forma, porque o gerúndio, ele não funciona como adjetivo. E aí, eu usei o gerúndio funcionando como adjetivo, tá? O certo é uma apelação que visa a reforma da sentença intempestiva. Certo? A gente usa de outras formas, mas não assim, tá? Tem formas de corrigir isso. E aí, quando a gente estuda o português e essas, como eu vou falar nas próximas aulas sobre essas formas de coesão textual, a gente vai ver como eliminar os gerúndios inadequados. Quando expressam uma ação anterior à outra ou quando traz uma consequência. Choveu muito em Salvador, tendo ocorrido diversos acidentes. Tendo ocorrido diversos acidentes, vem depois, né? Então, esse uso do gerúndio é inadequado. O pai abandonou os filhos, acarretando diversos transtornos psicológicos a eles. Esse é o uso mais comum. Esses dois, né? Na verdade, esses três são bem comuns. Mas, assim, trazendo uma consequência, eu acho que aparece mais nos textos. O pai abandonou os filhos de modo que diversos transtornos foram acarretados. A consequência a gente traz por meio de locuções conjuntivas consequenciais. Tá? Isso a gente tem na gramática à disposição e não fazendo o uso do gerúndio, tá? Pode passar, Ed. Bom, esses verbos, como usá-los, né? Ajuizar, impetrar, interpor, opor, propor. Ajuizar a ação, impetrar, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Como está na lei, né? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por, é o verbo que se usa. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor, nos recursos, a gente interpõe. Pode passar, Ed. Opor contestação, né, na execução por quantia certa contra a fazenda pública, citar-se a devedora para opor embargos, tá? O devedor poderá opor-se à execução por meio de embargos. Isso aí eu tirei do Gramaticalias, tá? Que tem também no livro de José Maria da Costa, que ele tem uma coluna lá no Migalhas, falando da parte de português jurídico também. Pode passar, Ed.
contra-razões e contra-razoar. É regra de hífen, que foi... as regras de hífen, elas foram reduzidas, tornaram-se mais objetivas, né? Com a reforma da língua, né? Com a reforma. Bom, como é que a gente usa? Quando a gente começa no substantivo composto, quando termina, o primeiro elemento termina com vogal e o segundo elemento começa com R ou S, esse R ou S ele vai ser duplicado, tá? E a gente junta, não usa hífen, que é o caso, contra razões. Razões começam em R, então esse R deve ser duplicado, tá? Eu falando reforma ortográfica. E contra arrazoar. Quando a gente tem o primeiro elemento começando pela mesma letra, terminando pela mesma letra com a qual começa o outro elemento, a gente deve separar. Letras iguais a gente separa. Contra, arrazoar. Letras iguais a gente separa por hífen. Começando com R ou S, a gente duplica o R ou S. Antissocial, a gente duplica o S, tá? Emprega-se o hífen com o prefixo contra em dois casos. Quando o segundo elemento começa por H ou quando o segundo elemento se inicia por vogal idêntica. É regra geral, tá? De todo e qualquer uso de hífen, com qualquer palavra. Por isso, contra razoável. Mas se o primeiro elemento terminar com R ou S, aí a gente dobra as consoantes, tá? Pode passar, Ed. Esse também a gente vê muito, muito erro quanto a isso. Perante o exposto, ante o exposto, em face do exposto, em face ao exposto, diante do exposto. Essas são as formas corretas. Mas aí o que é que aparece? Perante ao exposto. Perante já é uma preposição, tá? A, ante, pode até, com, contra, desde, para, perante, por, sem dúvida. Isso é uma preposição. Então, você não coloca nova preposição do lado de outra preposição, tá? Porque a preposição, ela também carrega o sentido, tá? Perante, ele tem um sentido diferente de outras preposições, de ante, de a, de com. A preposição já carrega o sentido. Então, ou é perante ou é a, tá? Então, perante o exposto, tá? Diante do exposto. Ante ao exposto também não, mesmo problema aí. Face ao, aí é o que a gente mais vê, né? Face ao exposto, face às razões expostas, não. Em face do exposto, em face ao exposto, tá? Em face, certo? Ou em face de, ou em face a, certo? Pode passar, Ed. Anexo ou em anexo. Como eu falei, né, antes, quando eu falei do gerundismo, cada forma nominal do verbo, ela tem uma função. O partícipio funciona como adjetivo. Nesse caso, o anexo, ele está no partícipio, tá? E ele funciona como adjetivo. Então, em anexo, a gente transformou numa locução adverbial. O certo, sendo puríssima aqui, é anexo, tá? Ou anexo ou anexa. Com o partícipio, ele deve variar, e como adjetivo, ele varia para concordar com o elemento ao qual se refere, tá? Então, seguem as petições em anexo, ou seguem anexas às petições, ou seguem anexos os documentos. Esse também é um problema muito grave, porque quando a gente usa esses adjetivos, e a gente coloca os adjetivos antes do substantivo, parece que a gente nem vê que o substantivo, a gente já coloca o adjetivo sem concordar com nada e coloca o substantivo depois. A gente perde de vista esse elemento de concordância, né? E aí é preciso ter atenção. Eu vou, mais para frente, vou falar disso de novo. Então, quando a gente usa anexo ou anexa, ele é um partícipio, funciona como adjetivo, ele deve concordar com o elemento ao qual se refere. Esse é o uso puro do anexo. Mas, começamos a usar dessa forma, em anexo. Não é considerado tão certo como usar o partícipio como adjetivo, né? Aí a gente transformou no advérbio, numa locução adverbial. Eu prefiro anexo, anexa, anexos, anexas, né? Fazer a concordância.
mas, em virtude do largo uso que se faz do em anexo, tem-se admitido. Tem-se admitido o uso do em anexo. Eu tinha muita restrição quanto a isso, muito mais do que eu tenho hoje. Eu ainda tenho um certo toque com isso, eu tiro e faço concordância. Eu prefiro fazer a concordância do que prefiro fazer concordância a usar o em anexo. Mas é aceitável. Só que entre fazer o aceitável e fazer o que é correto, eu prefiro fazer o que é correto, tá? Pode passar, mas saibam que a é aceito. Alguém quer falar? Bom, verbos inexistentes, tá? Formas dicionarizadas, desprover, desprovido, desprovimento. Improver, improvido, não existe, improvimento não existe, tá? Então, o recurso foi desprovido, certo? Foi negado, recusado o provimento, certo? Pode passar, Ed. Bom, esse também é um uso problemático. De um lado, a gente tem a preposição a, e do outro, a gente tem o verbo haver, no sentido de tempo decorrido. Esse a gente utiliza com a ideia de futuro, daqui a 3 dias entro de férias. Ou estamos já a 60 quilômetros de casa, né? Ideia de futuro, daqui a 3 dias, ou ideia de distância, estamos a tantos metros de casa. O a do verbo haver, no sentido de tempo decorrido, a gente usa como passado, no sentido de passado, não o via há tanto tempo. Ou no sentido de existir. Havia muitos processos na vara. E nesse sentido de existir, o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Como ele é impessoal, é uma oração sem sujeito. Sem sujeito, ele não concorda. Ele não tem com quem concordar, ele fica invariável, ele fica no singular. Então, havia muitos processos naquela vara. E não haviam muitos processos naquela vara. Havia muitos processos naquela vara, tá? E se eu usar uma locução verbal, essa impessoalidade do verbo haver, no sentido de existir, ela é transmitida para o verbo auxiliar. Deve haver muitos processos na vara e não devem haver ou deviam haver. Não, não vai para o plural. Porque esse verbo auxiliar, ele vai ficar invariável por causa da impessoalidade do verbo haver. Certo? Pode passar, Ed. Latente ou patente? Gente, latente quer dizer não evidente, escondido, oculto, subentendido. Quando a gente quer usar que é claro, que é evidente, que é indiscutível, irrefutável, né, para dar aquela ênfase na peça, é patente, tá? É patente que a maioria dos advogados desconhece o significado da palavra latente, tá? E patente. Pode passar, Ed. A abreviatura de atenciosamente é at.te, tá? E não att, é at.te. Pode passar, Ed. Não há sujeito preposicionado. Isso também é um erro muito frequente nas peças. Eu tenho visto bastante. Eu sempre vi bastante. A gente não gruda. O sujeito ele não vem preposicionado. O sujeito é livre, né? Ele não vem preposicionado. Então, eu não posso grudar a preposição do sujeito. Bom, eu vou dar um exemplo grosseiro e todo mundo vai entender. Eu não posso falar, apesar de eu não ter gostado disso, enfim. Apesar de eu, não. Eu não falo apesar de eu. Então, eu não falo apesar da, da Secretaria de Saúde não ter fornecido, eu falo apesar de a Secretaria de Saúde não ter fornecido, eu não falo apesar da prova ter sido difícil, não, eu falo apesar de a prova ter sido difícil, tá? Em virtude da Secretaria não ter fornecido medicamentos, a juíza da ação. Então, é errado. Em virtude de a Secretaria não ter fornecido os medicamentos. Apesar dele ter aceitado o acordo, não. Apesar de ele, ou apesar de isso ter acontecido, tá? Eu não junto. Apesar de ele ter aceitado a culpa. Apesar da prova ter sido fácil, não. Apesar de a prova ter sido fácil, tá? Pode passar. Bom, pode parar de compartilhar e voltar. Pessoal, esses foram os erros mais graves
e mais frequentes que eu vejo em peça e que a gente precisa eliminar e que não custa um estudo tão aprofundado da gramática, né? A partir de hoje, eu acredito que a gente pode sair daqui sem fazer uso desses elementos de forma errada, e a gente começa a empregar a linguagem simples nas nossas petições, né? Que já é uma determinação do TJ, já se tentou no passado limitar a peça, qualquer peça, a 10 páginas, mas isso não conseguiu por causa do acesso à justiça, do direito de petição, enfim. Mas a tentativa sempre do judiciário é facilitar a vida, né? Porque realmente a demanda cresce, a defensoria, graças a Deus, contribui demais para o crescimento da demanda obviamente, do acesso à justiça. Então, a gente precisa trabalhar para ser objetivo. Não é omitir informação, não, é passar tudo de forma mais completa possível, com os recursos que a gente tem em língua portuguesa, que eu apresentei alguns deles hoje, tá? Então, quem tiver dúvida, pode me mandar aqui. E podem me seguir no Instagram, porque eu voltei a falar sobre português jurídico lá. E também sempre estou conversando e tirando dúvida. Eu gosto muito de conversar sobre português jurídico. @profa Bruna Peixoto, sem ponto. Profa Bruna Peixoto. Lá eu também converso, interajo e tiro dúvidas. Mas quem já tiver dúvida aqui, pode me mandar aqui. Douto juízo é errado. Não existe douto juízo. Douto é o juiz, tá? É o juiz. A gente não se refere ao juízo como doutor. Não, é o juiz, tá? Excelentíssimo senhor juiz. Não, o excelentíssimo senhor juiz, essa enorme deferência e distância entre as partes, advogados, foi abolida, né? A Constituição tornou todo mundo igual, a gente não precisa falar dessa forma, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, não. E o Código de Processo Civil trouxe ao juiz de direito da vara, tal, 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 tal. É assim que a gente faz. E ao douto juízo, não. Juízo, não. É ao douto juiz, tá? Este juízo. Quando a gente falar sobre os pronomes demonstrativos, a gente vai ver. Este juízo é o onde a gente está, certo? Então, é este juízo. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Eu amei voltar a dar aula, tá? Certo, pessoal? Boa tarde a todos, bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Continuo à disposição para tirar e espero todos vocês na, na próxima aula, quinta-feira, certo? As próximas aulas continuarão na quarta, mas próxima semana, excepcionalmente, será na quinta. Tá? Eu que agradeço a todos, fiquei muito feliz hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo. Tchau. Um beijo a todos. Tchau, até a próxima aula.